Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Boa noite também a você, nosso amigo, irmão, que acompanha através das nossas redes sociais. Deus abençoe grandemente a sua vida, toda a sua família. Convide todos que estão aí na sua casa para participarem deste culto, desse momento de culto conosco, para cultuarmos ao Senhor, o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Queremos te convidar para iniciar este culto orando, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Quero convidar a irmã Márcia para estar vindo até o microfone, para nós iniciarmos orando, entregando a nossa vida, este culto, este momento ao Senhor. Oremos. Querido Deus, bendito e eterno Pai que está nos céus, nós te rendemos graça, Pai de amor, por esse dia agradável que o Senhor, ó Deus, nos concedeste, pelas provisões, ó Deus, que o Senhor nos proporcionaste. Te louvamos, ó Deus, porque mesmo, ó Deus, não sendo merecedores, mas o Senhor nos ama, o Senhor, ó Deus, tem nos fortalecido debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia. Ó Deus, quão bom, ó Deus, ouvir a voz do Senhor, ó Deus, falando aos nossos corações, nos despertando, ó Deus, para que possamos, ó Deus, ver a grandeza do Senhor, ó Deus, agindo no meio do Israel de Deus nos dias de hoje. O Senhor, ó Deus, ama, ó Deus, tanto, ó Deus, a toda criatura, ó Deus, que deu o seu Filho para morrer na cruz, ó Deus, para que todos tenham o direito da salvação. Ó Deus, te suplicamos, ó Deus, neste momento, pela vida dos irmãos que se fazem presente, aqueles, ó Deus, que estão doentes, que não podem vir. O Senhor esteja, ó Deus, ungindo com o teu poder, ó Deus, dando, ó Deus, força para prosseguir, ó Deus, crendo que o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus de milagre, o Senhor, ó Deus, está sempre, ó Deus, pronto a nos abençoar. Abençoe, Senhor, as crianças, Senhor, ó Deus, com os órfãos, presidiário, ó Deus, esteja com cada um dos nossos missionários, os coordenadores, ó Deus, que estão, ó Deus, anunciando a Tua palavra. Fortaleça, ó Deus, a vida dos Teus servos, ó Deus. E te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade, junto dos nossos irmãos, podermos estarmos aqui mais uma vez prestando, ó Deus, um culto de gratidão ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus querido. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração, ó Deus, que tudo, ó Deus, que for feito, que seja tão somente para honrar e glorificar o nome do Senhor, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Convidar o Ministério de Louvor, pastor Helenilson. Vamos cantar o hino de número 289. Abra o seu cantor cristão. Vamos juntos render louvores ao Senhor. Nós vamos adorar o Senhor. Se você não tem um cantor cristão aí na sua casa, nós vamos estar louvando o Senhor com o hino 289. Vai estar aqui, esse lado meu aqui, você vai poder acompanhar. Vamos cantar, vamos louvar o Senhor, juntos ao pé da cruz. Quero
cruz, de onde rica fonte corre franca salutar, do Calvário monte, sim na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salva além do rio, a tremer ao pé da cruz, graça eterna some, matutina estrela ali, ai os seus mandou-me, sim na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salva além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me, dela sombra, Salvador, queiras abrigar-me, sim na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salva além do rio. Junto à cruz, ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salva além do rio. Sim na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salva além do rio. Amém. Glória a Deus. Queridos, vocês que nos acompanham através das redes sociais, podem deixar os seus pedidos de oração nos comentários. Após o estudo da palavra do Senhor, nós vamos estar orando juntos, orando pela sua vida, pelo seu pedido de oração. Quero te convidar para agora juntos estudarmos a palavra do Senhor, abrir as nossas Bíblias na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. Nós vamos reiniciar hoje, com a graça de Deus, o estudo das cartas. Nós, no início do ano, iniciamos esse estudo com o pastor Redenilson, fomos até a carta aos Colossenses, e vamos então agora dar continuidade a partir dessa primeira carta aos Tessalonicenses, fazendo hoje a introdução da carta e o primeiro capítulo, capítulo 1, 1 Tessalonicenses 1, todo o capítulo, do versículo 1 ao versículo 10. E vamos então entender aquilo que Deus falou para aquela igreja, para aqueles irmãos naquele tempo, e como isso fala para nós hoje, como igreja do Senhor também, entendendo um pouco do contexto de tudo que aconteceu ali naquele tempo, como essa igreja ela foi fundada, foi plantada. Colossenses 1, de 1 a 10, acompanha a leitura. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam dadas. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar de que, da vossa obra de fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Conhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Versículo 5, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo e em plena convicção, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós.
E vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Porque, partindo de vós, fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se divulgou, de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos entre vós e como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Esperardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Feche seus olhos, queridos, vamos orar, agradecer a Deus pela sua palavra revelada a nós, preservada, e hoje nós podemos estudá-la. Pai de amor, nós louvamos o teu santo e precioso nome. Tu, Senhor, tem nos guardado, nos abençoado, e nessa noite estamos aqui reunidos para aprender do Senhor. Que seu Espírito Santo, Pai, fale aos nossos corações, nos ensine, use o teu servo pela tua misericórdia para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, nessa primeira epístola à igreja em Tessalônica, o apóstolo Paulo ele vai falar a respeito do quanto ele ama essa igreja, do quanto ele ama esses irmãos, que ele foi instrumento de Deus para fundar, para plantar essa igreja ali, que ele dava graças a Deus, ele era grato a Deus pela vida dessa igreja, e ele vai dar instruções para essa igreja também. Ele vai fazer elogios, ele vai falar das marcas, das características que essa igreja tem, que são características que toda igreja madura precisa ter, mas ele também vai dar instruções a respeito de como eles devem viver em Cristo, de como eles devem viver corretamente a vida cristã. Ele vai falar sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, que é a nossa viva esperança. Ele vai falar muito a respeito disso nessa primeira e segunda carta aos Tessalonicenses. E essa carta é escrita após o apóstolo Paulo passar por Tessalônica, fundar ali essa igreja, e um tempo depois ele recebe informações de como essa igreja estava. Timóteo é o portador da notícia, então leva essas notícias até ele, e ele escreve essa carta, glorificando a Deus pela vida deles, e também instruindo eles em algumas coisas que eram necessárias instruir. E é interessante a gente entender um pouco o contexto dessa igreja, de como ela é fundada, de como o apóstolo Paulo chega até Tessalônica. Tessalônica era uma cidade muito importante, era uma cidade que ela era importante para o comércio, ela era uma cidade portuária, onde tinha o porto, onde chegavam mercadorias, e também estava em uma via, em uma estrada muito importante para o comércio daquele tempo. Tessalônica era a capital da província da Macedônia. Então, era um grande centro urbano, podemos dizer assim. Era uma cidade grande, uma cidade que era importante, e o apóstolo Paulo, então, ele chega até lá. Se nós abrirmos as nossas Bíblias lá em Atos 17, do versículo 1 até o versículo 9, vai estar relatando, Lucas está ali relatando a chegada do apóstolo Paulo em Tessalônica. Depois você pode pegar a sua Bíblia e ler com atenção como então o apóstolo Paulo chega ali a Tessalônica. Nós vamos falar um pouco a respeito, de forma rápida, para fazer aqui essa introdução. Os irmãos devem se lembrar que Deus é quem direciona Paulo para ir para a Macedônia. O apóstolo Paulo tinha em mente ir para um outro lugar, e aparece um homem, uma visão. Deus fala ao apóstolo Paulo através de uma visão, em que um homem chega e fala, um homem macedônico chega e fala para ele: passa a Macedônia e ajude, e nos ajude. Passe a Macedônia e nos ajude. Então Paulo, Silas, Lucas e Timóteo, essa equipe missionária de Paulo, né? Estava sempre acompanhado de uma equipe missionária, e aqui era ele, Silas, Lucas e Timóteo. Eles vão então para Macedônia, eles passam primeiro por Filipos. Os irmãos devem se lembrar, eles ali pregam para Lídia,
para sua família, ali é plantada também uma igreja, ali o apóstolo Paulo, ele sofre também perseguição, ele é levado pela autoridade sobre falsas acusações, ele e Silas são presos, eles ficam presos, mas Deus liberta eles, eles testemunham então até mesmo para o carcereiro, ali daquela prisão, onde aqueles homens passavam, homens de Deus, orientados por Deus, na direção que Deus havia dado, eles pregavam o evangelho e vidas eram transformadas pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Então eles passam, lá em Atos 17, o versículo 1 vai dizer que eles passaram por Anfípolis e por Apolônia, e eles não ministram nessa cidade, eles não pregam nessa cidade, mas eles vão direto para Tessalônica, porque quando nós vemos as viagens missionárias do apóstolo Paulo, e essa aqui é a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele sempre faz isso. Ele vai para a maior cidade da província e prega ali o evangelho, e planta ali uma igreja, porque a igreja alcançaria o restante da província. E logo nesse primeiro capítulo nós vemos o quanto essa estratégia deu certo. Porque o versículo 8 diz que o evangelho está conhecido não só na província da Macedônia, mas também na Acaia e em todos os lugares ao redor, através da vida dessa igreja. Então, o apóstolo Paulo vai até Tessalônica, ele chega a Tessalônica após ter que sair de Filipos, porque sofreu ali grande perseguição. Então ele chega com seus companheiros até ali, e ele, quando ele chega, ele procura, lá em Atos 17, nós vamos ver isso também, ele procura a sinagoga dos judeus. Em Tessalônica, naquela cidade, havia uma sinagoga dos judeus, onde eles estudavam a lei, e o apóstolo Paulo vai até eles e começa a mostrar para eles ali que Jesus Cristo já era anunciado desde a lei. Toda a escritura já anunciava Jesus Cristo. Lá em Gênesis 3,15, Jesus Cristo já era anunciado, o proto-evangelho, quando Deus anuncia que o filho, a semente da mulher, haveria de pisar a cabeça da serpente. Ele mostra então que toda a escritura, os profetas apontaram para Jesus Cristo. A palavra de Deus vai nos dizer, vai nos mostrar isso lá em Atos 17, e nós vamos ver que o apóstolo Paulo não anunciava nenhuma outra coisa, a não ser Jesus Cristo. Ele usava as escrituras, a lei, e mostrava ali como a lei apontava para Jesus Cristo. Essa era a mensagem de Paulo, Jesus Cristo ressuscitado, aquele que é salvação. E ele ficou 3 sábados fazendo isso, somente 3 sábados. Ele, por 3 sábados, vai a essa sinagoga, prega ali, ensina, demonstrando quem Jesus é, expondo a escritura, debatendo ali com aqueles homens e dizendo, mostrando o quanto era necessário que Jesus Cristo morresse e ressuscitasse para a salvação. Ele estava mostrando ali que aquilo que aconteceu, Jesus Cristo ser morto, não foi algo que aconteceu por vontade do Império Romano, mas que era um plano de Deus, e esse plano estava escrito desde o Antigo Testamento, desde a fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, esse plano já estava escrito, e ele mostra isso nas Escrituras, na lei que estava ali. E em 3 fins de semana, é plantada ali uma igreja. Em uma cidade de 200 mil habitantes, sem celular, sem aparelhagem de som, com o mínimo possível de comunicação, o apóstolo Paulo, com a graça de Deus, usado pelo Espírito Santo de Deus, é usado então para implantar ali a igreja em Tessalônica. E alguns dos judeus que estavam na sinagoga se convertem, alguns poucos judeus se convertem, Atos 17,4 nos mostra isso, e muitos dos gentios, gregos que estavam ali, da cidade de Tessalônica, se convertem. Uma multidão, a palavra vai dizer, uma multidão de gentios se converte. Então os judeus, aqueles que não haviam aceitado o evangelho, aqueles que estavam contra Paulo, ficam com inveja de Paulo, começam então a perseguir ele, tentam achar ele, não acham, mas acham alguns irmãos, acham Jason, lá em Atos 17 está relatando isso, acham Jason, prendem Jason, levam ele para o meio da praça, fazem uma algazarra, obrigam ele a pagar uma fiança para ser solto. Então o apóstolo Paulo sai de Tessalônica, após ter implantado ali a igreja, e começa então a ser perseguido. Ele vai para Bereia, de Bereia ele vai para Atenas, de Atenas ele vai para Corinto, e em Corinto
muito provavelmente foi onde ele escreveu essa carta. Após receber notícias da igreja que ele havia implantado, ele recebe essa carta, ele escreve essa carta então e envia para essa igreja. E nós vamos ver aqui, queridos, volte seus olhos agora para o texto, nós vamos ver aqui características dessa igreja, de como essa igreja era uma igreja verdadeira e uma igreja já madura, apesar do pouco tempo, mas quando receberam o evangelho, receberam com alegria, e então o Espírito Santo de Deus fez a obra ali naquele lugar. Vamos ver que com pouco tempo de trabalho, o apóstolo Paulo fundou ali essa igreja, não com o poder dele, mas com o poder do Espírito Santo de Deus. Versículo 1 mostra a saudação do apóstolo Paulo. Dos versículos 2 a 5 está as características de uma igreja verdadeira. De 6 a 8, os frutos de uma igreja verdadeira. E de 9 a 10, como uma igreja verdadeira testemunha. Então, no versículo 1, o apóstolo Paulo inicia a carta dizendo: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Quem são os remetentes dessa carta? Quem são aqueles que estão enviando essa carta? Paulo, Silvano e Timóteo. Paulo, o apóstolo Paulo, aquele que era perseguidor da igreja, depois de então ser convertido a Jesus Cristo, passa a ser um missionário. Silvano aqui é o mesmo Silas. Silvano é o nome romano e Silas é o nome grego. Nós vemos mais na Bíblia Silas, mas aqui ele usa o nome Silvano. Então é aquele mesmo Silas que acompanhou Paulo em toda essa viagem missionária, que ficou preso com Paulo, que sofreu aflição, prisão e se empenhou em pregar o Evangelho. E Timóteo é aquele a quem depois o apóstolo Paulo vai direcionar duas cartas, aquele que é o filho na fé do apóstolo Paulo, aquele que acompanha o apóstolo Paulo na segunda viagem missionária, que é essa aqui, quando passa por Tessalônica, na terceira viagem missionária, depois ele de Éfeso. Então essa carta, esses são os remetentes da carta. O apóstolo Paulo é aquele que é inspirado por Deus para escrever a carta, mas ele não deixa de citar aqueles que estavam com ele, a sua equipe missionária. Então ele fala ali também daqueles irmãos que estavam junto dele, e é então enviada à igreja dos Tessalonicenses. Observe que o apóstolo Paulo está falando aqui que essa carta ela foi enviada à igreja dos Tessalonicenses, não é enviada à igreja em Tessalônica, não foi enviado para uma instituição, digamos assim, mas foi enviado para que todas as pessoas, não foi para um grupo, mas para que todas as pessoas da igreja ouvissem o que estava escrito nessa carta. Era para ser lida para todas as pessoas, toda a igreja dos Tessalonicenses, todos aqueles que estavam em Tessalônica e creram no Evangelho de Jesus Cristo e agora então são cristãos, seguidores de Cristo, nessa igreja que foi fundada, implantada, usando o apóstolo Paulo como instrumento. E ele encerra o primeiro versículo com uma saudação que eu particularmente digo para os irmãos que eu gosto muito: que a graça e a paz vos sejam dadas, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com vocês. E por quê? Porque aqui está a causa e o efeito da salvação. Nós somos salvos pela graça, e quando salvos, nós temos a paz de Jesus Cristo. É pela graça que nós recebemos a salvação, e quando recebemos então a salvação, temos em nós a paz que excede todo entendimento. Jesus vai dizer isso lá em João, no Evangelho. Ele fala: a minha paz eu vos deixo, não vos dou como o mundo dá. Ou seja, uma paz muito além do que o mundo sem Cristo pode compreender. Então essa é a saudação que o apóstolo Paulo faz, uma saudação carinhosa para essa igreja, e agora ele vai falar das características dessa igreja, de como ele se lembra dessa igreja, e quando ele se lembra, ele dá graças a Deus por essa igreja. Observe que essas características que ele vai falar aqui da igreja, eram características que eram marcantes. Era algo que quando o apóstolo Paulo lembrava da igreja em Tessalônica, ele logo lembrava dessas características. Observe do verso 2 até o verso 3. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai de que
da operosidade da fé de vocês, da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Observe, queridos, que essas características dessa igreja são características que todas as igrejas precisam ter. Como igreja de Jesus Cristo, nós precisamos de ter essa característica. E quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de mim e de você. Lembre-se que a igreja somos nós como membros de um corpo. Nós não estamos falando aqui de uma liderança específica, nós estamos falando de cada um de nós como igreja. Nós precisamos ter essa característica: amor, fé e esperança. Observe que ele fala, fé operosa, uma fé que move essa igreja para fazer obras. Essa igreja ela é salva pela fé, mas o fato de ser salvo pela fé move essa igreja para fazer a obra de Jesus Cristo, para fazer a obra de Deus, para batalhar para a expansão do reino de Deus. E ele fala de um amor que é dedicado, a dedicação do amor. Ele fala que essa igreja também tem uma esperança, que é a firme esperança em Jesus Cristo. Essas são as características fundamentais para a igreja, características que devem existir em nós, características que devem existir na Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, em cada um de nós, membros dessa igreja, membros desse corpo. Uma igreja madura tem como marca essas três características. Uma igreja verdadeira tem como marca essas três características. Quando o apóstolo Paulo escreve às igrejas, a única igreja que ele não fala dessas características, qual é? Corinto. Ele fala que Corinto é o quê? Ele teve que falar como a eles, como a crianças que ainda precisam do leite espiritual, porque eles não eram maduros. Aquela igreja não era madura, então ela não tinha essas características. As igrejas que eram maduras, ele fala dessas características, da fé da igreja, do amor da igreja e da esperança da igreja. E é interessante a gente observar com atenção essas características, porque ele fala de uma fé que não é simplesmente uma fé que é só uma ideologia, uma maneira de pensar, mas é uma fé que nos move, é uma fé que não nos deixa ficar parados, uma fé que nos move em direção ao outro. Nós vamos ver aqui que essa fé fez com que essa igreja anunciasse o Evangelho de Jesus Cristo em toda essa região, em todas essas províncias que estavam ao redor da igreja. Ou seja, uma fé que move a igreja a trabalhar. A palavra de Deus diz, queridos, que a fé sem obras é morta. Quando nós dizemos que tem fé, mas essa fé não nos move para fazer aquilo que deve ser feito, para anunciar o reino de Deus, na verdade nós não temos fé, é morta. Se é morta, não existe, não é fé. A fé nos move para fazer obras. Entenda, nós somos salvos pela fé, e salvos pela fé somos movidos para fazer a obra de Deus. Não somos salvos pelas obras, mas a fé que nos salva nos leva a trabalhar, a fazer a vontade de Deus. E do versículo 6 ao versículo 10, nós vamos observar depois que o resultado desse trabalho é esplêndido, é maravilhoso. O resultado desse trabalho é conversão, é expansão do Evangelho, é o Evangelho sendo anunciado para toda uma região, é o Evangelho chegando aos confins do mundo conhecido naquela época. E além da fé operosa, essa igreja ela tinha um amor dedicado, um amor que não media esforços. Observe isso quando ele fala aí desse amor, o amor do vosso trabalho de amor, ou seja, de um amor dedicado, um amor que trabalha. E a palavra que ele usa aqui, em algumas versões vai estar abnegação, outra amor dedicado, trabalho do amor. Ele está falando de um amor que trabalha até chegar à exaustão, se necessário for. Uma fé que nos move a trabalhar e um amor que nos faz trabalhar com empenho. Isso é característica de uma igreja madura, de uma igreja verdadeira. É a figura de alguém que trabalha a ponto de chegar à exaustão, dedicar todas as forças para fazer a obra do Senhor. Porque eles tinham uma certeza, uma esperança, e a terceira característica de uma igreja madura: fé, amor
e a esperança, a firmeza da esperança em Jesus Cristo, a certeza da volta de Jesus Cristo, a certeza da volta daquele que nos chamou, que nos comissionou e que nos deu uma missão como igreja, de viver para a glória dele, de anunciar, de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, ou seja, de anunciar o Evangelho, compartilhar o amor de Deus a todos quanto nós pudermos. Uma esperança, uma expectativa que não tem dúvida. Às vezes a esperança, na nossa sociedade, quando a gente fala de esperança, a gente pensa em algo que a gente espera, mas não sabe se vai acontecer. Quando a gente fala de esperança, é isso que os irmãos imaginam? Mas a esperança que a Bíblia fala é uma certeza expectante. Eu tenho a certeza que Jesus Cristo vem e eu espero. Enquanto eu espero, eu trabalho com fé e amor. A igreja madura, a verdadeira igreja, assim como a igreja de Tessalônica, é a igreja que vive dessa forma, que caminha dessa forma, com fé, amor e esperança. Então esses irmãos, essa igreja de Tessalônica demonstrava que ela era verdadeiramente uma igreja, eram irmãos escolhidos por Deus. O versículo 4 vai falar isso, que eles foram realmente separados por Deus para essa obra, porque os frutos que aquela igreja produzia demonstravam isso. Conhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, que vocês foram eleitos, vocês foram escolhidos de Deus para fazer isso. Vocês foram escolhidos de Deus e foram tornados filhos dele, quando vocês receberam o Evangelho com alegria. O versículo 5 vai nos falar: sabemos, irmãos amados, por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, está dizendo que após eles pregarem, após o apóstolo Paulo, Silvano, Timóteo pregarem naquele lugar, pregar em Tessalônica, aquelas pessoas aceitaram a palavra com alegria. E eles pregaram não somente com palavras, observe isso, não somente com palavras, mas também em poder. E o poder de quem? Do Espírito Santo, porque o poder, querido, da palavra é o poder do Espírito Santo de Deus. Não é o poder do pastor, do líder que está falando, mas é o poder do Espírito Santo usando homens miseráveis, pecadores como nós, como instrumentos dele para a transformação de vida. É o poder do Espírito Santo que é capaz de transformar, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então ele pregou não somente em palavras. O apóstolo Paulo não foi lá falar somente palavras soltas, mas ele estava pregando a palavra de Deus no poder do Espírito Santo e demonstrando aquilo que ele pregava com a vida dele. Movido pelo Espírito Santo para viver aquilo que ele pregava. Então essas pessoas em Tessalônica ouvem essa pregação, veem o procedimento do apóstolo Paulo, a forma como ele vivia, e o poder do Espírito Santo transforma essas vidas. Muitas vidas são alcançadas ali. E agora os frutos que essa igreja demonstra são evidência de como o Evangelho transformou vidas ali. Os frutos de uma igreja madura, versículos 6 a 8, e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo as palavras com alegria, que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Esses irmãos receberam o Evangelho, creram no Evangelho, receberam com alegria, e se tornaram então imitadores daqueles que pregaram para eles. Eles se tornaram depois modelos para outros. Eles passaram então a testemunhar daquilo que eles haviam recebido. E a palavra diz que eles creram no Evangelho e viram o testemunho de vida do apóstolo Paulo, porque ele não pregou só em palavras, mas em poder. Viram o testemunho de vida do apóstolo Paulo, de Silvano, de Timóteo, e passaram a imitar eles, e imitar ao Senhor. E é interessante a gente observar, porque o apóstolo Paulo coloca
obviamente inspirado por Deus, primeiro imitar a nós, ser nossos imitadores e do Senhor. Porque como aqueles homens e mulheres, pessoas de Tessalônica, puderam imitar ao Senhor? Porque eles viram o Senhor na vida de Paulo, na vida de Silvano e na vida de Timóteo. Queridos, o mundo precisa ver a Deus na vida da igreja, na minha e na sua vida. O mundo precisa ver a Deus na nossa forma de agir. É isso que Deus está nos falando aqui, através desse versículo. Apesar dos sofrimentos, aquelas pessoas receberam a palavra de Deus com alegria, praticaram e começaram a imitar aqueles que pregaram para eles, porque eles viram ali vida diante de Deus, eles viram Deus através da vida deles. Então essa igreja se torna, a partir dali, um espelho para outros, porque eles estavam imitando ao Senhor, através da pregação que eles receberam. O que Deus está mostrando aqui é que o mundo precisa ver Deus em nós. O mundo precisa de que a igreja testemunhe do caráter de Deus, do amor de Deus, da justiça de Deus. Como? Vivendo. Sendo cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. É assim que o mundo será transformado. É assim que a pregação é eficaz, quando nós testemunhamos. É isso que aconteceu aqui em Tessalônica. E Tessalônica, o mundo viu Deus em Paulo, então Tessalônica se tornou igreja, e depois o mundo viu Deus nos irmãos de Tessalônica. De forma que a Macedônia, a Acaia, viu Deus através do testemunho daquela igreja e foi alcançada pelo Evangelho. Essa igreja então se torna, assim como Paulo, Silvano e Timóteo, missionária. Observe que é uma igreja missionária, uma igreja que estava imitando aqueles que pregaram para eles, e aqueles que pregaram para eles eram homens de Deus missionários, e aquela igreja também agora é missionária. Aquela igreja alcança a Macedônia, a província onde a cidade deles estava localizada, outra província, e alcança não só essas duas províncias, que já era um território muito grande, mas alcança os lugares que estão ao redor. Uma igreja verdadeira, uma igreja madura, que é movida pela fé, para se dedicar em amor e alcançar outros, enquanto aguarda a vinda de Jesus Cristo. Em resumo, é essa a mensagem que esse capítulo 1 passa para nós. E como igreja de Jesus Cristo, nós precisamos, pela fé, ser movidos e nos dedicar em amor, em anunciar Jesus Cristo até que Ele venha. A fé dessa igreja ecoou. Quando ele fala repercutiu, ecoou da onde estava até os confins daquela região. A palavra de Deus vai nos mostrar isso no versículo 8. Como um forte eco que alcança longas distâncias, que rompe barreiras e chega a todos os lugares ao redor. Observe os versículos 9 e 10. Porque no que se refere a nós, se refere a quem? A nós. Nós quem? Paulo, Silvano e Timóteo. No que se refere a nós, ele vai dizer: as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Observe como essa igreja testemunhou, queridos, não só com palavras, mas assim como o apóstolo Paulo, essa igreja testemunhou em poder. Observe que essa igreja testemunhou com a vida. O que se falava era que aquele povo de Tessalônica recebeu a visita de missionários, e eles deixaram os ídolos, e agora servem ao Deus vivo e verdadeiro. Tessalônica estava na Grécia, queridos, na região da Grécia, uma das regiões mais idólatras daquele tempo e até hoje, onde tem milhares de esculturas de falsos deuses. E aqueles irmãos, ao ouvirem o Evangelho, abandonaram os falsos ídolos, e as pessoas testemunhavam disso.
Eles abandonaram os falsos ídolos, estão servindo a esse que é o Deus verdadeiro, o Deus vivo. E o apóstolo Paulo fala, vocês testemunharam de tal maneira que a gente nem precisa falar mais nada aqui nessa região. Cumprindo aquilo que era a estratégia que Deus colocou no coração do apóstolo Paulo, de pregar na cidade de Tessalônica e através daquela igreja, toda a região seria alcançada. As pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada, de como vocês abandonaram os falsos ídolos, de como vocês agora servem ao Deus vivo. Essa igreja ouviu o evangelho e pela fé, compreendeu a obra de Jesus Cristo e se arrependeu de seus pecados. E esse arrependimento é um arrependimento verdadeiro, um arrependimento que causa tristeza, e essa tristeza causa mudança de atitude. É isso que aconteceu em Tessalônica. Ao serem confrontados com o evangelho, eles perceberam o quanto estavam errados, e quanto estavam vivendo em pecado, e que isso os condenaria ao inferno. Isso causa tristeza, mas não uma tristeza que é um simples remorso, mas é arrependimento, porque faz com que eles mudem a atitude, que abandonem aqueles ídolos e agora vivam para Deus. Queridos, tem muita gente que, quando é confrontada com o evangelho, muita gente que ouve a palavra de Deus, fica triste por um tempo. Racionalmente, até compreendeu o que estava sendo dito, mas não gera nenhuma mudança, porque não houve arrependimento. Não houve arrependimento verdadeiro. Quando há arrependimento, há mudança de vida, mudança de mente, há conversão. A palavra diz que eles se converteram a Deus. Eles foram convertidos. A igreja em Tessalônica nos mostra que a igreja verdadeira testemunha com palavras e com atitude. Demonstra com a vida. E o versículo 10 vai concluir esse capítulo, mostrando que uma igreja madura serve a Deus e aguarda a volta de Jesus, trabalhando, vivendo a expectativa da chegada de Jesus Cristo, para aguardar dos céus o seu Filho, versículo 10, para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Jesus, aquele que ressuscitou, aquele que venceu a morte e aquele que fez com que vida chegasse a Tessalônica, que vida chegasse até nós, para que nós compartilhássemos essa vida, pregássemos e anunciássemos essa vida, que nos livra da ira vindoura, a ira que era o que todos nós merecíamos, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. A ira, a justiça de Deus em forma de ira sobre nós, é o que todos nós merecemos. Mas Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por nossos pecados e ressuscitou, venceu a morte, nos livra dessa ira, nos livra da ira vindoura. A igreja aguarda então aquele que ressuscitou, venceu a morte, deu vitória e vida eterna, nos livrou da condenação do pecado. A igreja madura, queridos, tem essas características. Uma fé que se move, uma fé que não fica estagnada, mas que faz com que a igreja se mova em direção aos perdidos. Um amor que se dedica à obra de Deus. Uma firme esperança na volta de Jesus Cristo, aquele que vai vir buscar a sua igreja. E demonstra isso através do abandono dos ídolos, o abandono da própria vontade, o abandono dos desejos da carne, passa a viver para o verdadeiro Deus. Recebe a palavra com alegria e passa então a praticar essa palavra e imitar ao Senhor Jesus Cristo, a viver essa palavra, testemunhando com a vida, não somente com palavras, mas com a vida e com o poder do Espírito Santo de Deus. Uma igreja que, apesar das dificuldades, segue trabalhando e segue alegre, porque tem uma certeza, uma esperança, que Jesus Cristo está conosco até a consumação dos séculos e que voltará para nos buscar. Queridos, que a fé, o amor e a esperança
sejam características de cada um de nós. Que a fé, o amor e a esperança, o receber a palavra com alegria, o viver a palavra, o testemunhar a palavra, seja característica da Igreja Batista no bairro Novo Mundo, de cada um de nós. Que Deus nos abençoe e nos capacite a viver e a ter essas marcas de uma igreja madura. Vamos orar. Que Deus possa estar abençoando a sua vida e que essa palavra possa ter achado morada no seu coração, trazendo amadurecimento necessário para cada um de nós, a edificação necessária para a vida de cada um de nós. Quero convidar o pastor Helenilson para nós estarmos orando. Temos pedido nas nossas redes sociais. Cauã Mesquita, boa noite, Deus abençoe, meu irmão. Fernanda Guedes, Deus abençoe, graça e paz. Dilcinho Sepúlveda, boa noite, Deus abençoe. Vamos estar orando pela filha de Dilcinho, Ana Maria, Mariana, toda a família. Assis Silva, boa noite, Deus abençoe, querido. Elza Maria, boa noite, Deus abençoe. Irmã Edneia Mesquita Maciel, Deus abençoe. Vamos orar também pela vida dos nossos missionários, pela vida daquelas pessoas que, assim como essas pessoas em Tessalônica, estão recebendo a pregação do Evangelho, que recebam com alegria, no poder do Espírito Santo. Convidar a igreja a se pôr de pé, vamos falar com Deus. Pai bendito, querido, glorioso, nós agradecemos o Senhor pela rica bondade do Senhor, por nos conceder esse momento nobre, especial, para adorar o Senhor aqui neste lugar e buscar a santidade do Senhor para as nossas vidas. Obrigado a Deus por essa oportunidade. Tu és único, Tu és o único na nossa vida, não há outro além do Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela vida do Teu servo, Senhor, que trouxe essa mensagem movida através do Teu Espírito Santo, pois nessa noite, ó Deus, nós ouvimos a Tua voz, a voz do Senhor, que falou profundamente aos nossos corações. Agora, meu Deus, no nome de Jesus, eu peço a Tua graça sobre o Teu povo neste lugar, que veio a este lugar, ó Deus, para adorar, veio a este lugar, ó Deus, para crescer mais no conhecimento da Tua palavra. Abençoa os jovens, abençoa as crianças, abençoa os anciãos, abençoa, ó Deus, aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais, e pedimos ao Senhor, no nome de Jesus, que abençoe todos aqueles que estão enfermos, que possam ser curados, que possam ser restaurados através do poder do Teu Espírito Santo. Agora, Senhor, leva-nos, Senhor, em paz para os nossos lares, e conceda, Senhor, ainda cada mais a porção dobrada do Teu Espírito, para que possamos falar com autoridade o poder da Tua palavra, todos os dias, em todo momento, aonde o Senhor nos dê a oportunidade. Nós agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Oração silenciosa, estamos encerrados.